Thiago Carpini. Coletivo Carpini, o Vitória jogou na quinta-feira contra o Fluminense lá no Rio, voltou na sexta, sequer apresentou no sábado, não teve nem tempo de trabalho e hoje mais uma partida. A gente sabe que isso pesa no futebol. Mas além disso, o que é que foi determinante para o Vitória não conseguir sair daqui vitorioso hoje? Bom, boa noite. Hoje, para quem se tocou no aspecto primordial, ontem, quando nós apresentamos os atletas para a concentração, que às 9 horas da noite, eles estavam completando 48 horas. E assim, a gente sabe que a recuperação é tardia. Hoje, pela manhã, os testes de CK, a tomografia estavam altíssimos. Porém, não vou também só atribuir tudo isso, todo o contexto negativo da derrota, ao desgaste, mas sem dúvida 90% e 10% as oportunidades criadas no segundo tempo. Era um jogo muito igual, o Atlético jogou na quarta, teve um dia mais de recuperação, nós praticamente não treinamos, só descansamos os atletas, alimentação, sono, alguns cuidados para acelerar essa recuperação, recovery, e ajustar muito na base da conversa. E a gente sabe que a Série A é isso, é um jogo de detalhes, e mesmo com todo esse aspecto físico, e a gente ter tantas opções para rodar um pouco mais alguns jogadores que estão trabalhando no limite, né, e correndo riscos, como hoje nós perdemos o Osvaldo, o Matheus pediu, o Ira pediu, o Léo pediu, e se eu faço aquilo que eu pensei e não troco esses atletas, talvez eu correrei risco de perdê-los para as partidas seguintes, e aí a situação sem dúvida ficaria bem mais complicada. Hoje a gente considera com o que nós temos, ninguém fala da relação. Então não é fácil. Mas a gente, mesmo assim, na primeira bola do segundo tempo, o Rodrigo Andrade, dentro da área, teve a oportunidade. Depois nós tivemos uma finalização que o Lepo acabou furando. Depois teve do Alejandro, teve uma do Jantos que bateu na cabeça. Então, assim, nós tivemos, como eles tiveram uma do Pablo, um lance anterior ao gol. Jogo de detalhes, jogo de Série A. Nós tivemos a chance de matar, não matamos, os caras mataram. Então, depois eles controlaram bem a partida. Eu acho que pelo período, um dia a mais faz muita diferença, e eu acho que as mexidas do Atlético elas funcionaram melhor, elevaram o nível, entraram os atletas mais inteiros, e nós só tenho que enaltecer a entrega do meu grupo, como a gente competiu, como a gente lutou, dentro das nossas possibilidades e limitações, a gente correu e entregou tudo que era possível. Infelizmente a vitória não aconteceu, página virada assim como nas vitórias, vamos para a próxima. Um dia a mais agora de recuperação em relação ao último jogo, isso vai nos ajudar muito, e vamos ver agora o que nós temos de melhor, né, em todos os aspectos, técnico, físico principalmente. Acho que agora a gente inverte um pouquinho, primeiro o físico, depois o técnico, para a gente poder fazer um jogo e competir bem. Série A, mantivemos aí uma sequência ok, gostaríamos de ter pelo menos talvez um empate hoje que nos daríamos, né, uma condição um pouquinho melhor, sempre somar um pontinho a mais, mas infelizmente não aconteceu pelos detalhes e principalmente pelo aspecto físico que pesou bastante hoje. Eu não consegui fazer nenhuma mexida dentro daquilo que pudesse melhorar a equipe. Nós fizemos o que foi possível em cima das necessidades. Os atletas que foram pedindo antes foram saindo antes. Carpini, boa noite. Claro, ficou nítido essa questão do desgaste físico, mas também o Vitória demonstra um problema de elenco também, né? Com vários jogadores improvisados, né? No jogo passado você usou o Cáceres, por exemplo, na esquerda, e vem agora atuando com o Caio Vinícius na zaga. Só que no decorrer desses últimos jogos você sempre vem entrando com o Jean Mota ali no meio de campo, no lugar do Mateuzinho. E hoje você optou pelo Rodrigo Andrade. Queria entender um pouco, naquele momento, o que foi que você estava pensando, e se caso um pouco mais de criatividade ali com o meia não poderia cair melhor naquele segundo tempo? Eu acho que agora é pertinente o comentário, é muito fácil a gente justificar ou questionar o acontecido, mas são opiniões, a gente precisa respeitar. Da maneira que nós terminamos o primeiro tempo, com o adversário sendo melhor, a gente não conseguiu nem subir a marcação e nem estar com as linhas próximas. O momento não era de jogar, o momento era de não perder. Então, primeiro a gente empata, soma, não perde, para depois pensar em vitória. Então, dentro dessa limitação física, eu acredito que a entrada do Jean Mota, claro que daria mais circulação de bola, mas
era nítido que nós nem tínhamos a bola para ter um jogador como o Jean. Era muito mais, talvez, precavido da minha parte, preencher mais o setor de meio campo, onde o Atlético jogou mais no primeiro tempo, trabalhou muito espaço, e a gente sempre distante pelo cansaço, sempre um timezinho atrás, preencher mais o meio, nos protegemos e tentarmos ali uma transição com o Janderson, com o Zé Hugo, com o Alejandro, enquanto suportou fisicamente. Então são estratégias de jogo, talvez essa tenha sido... essa não foi a única, porque também, senão não teria tirado o William no intervalo, se ele não tivesse ele e o Mateuzinho também no limite físico. Mas teria opções ali para um segundo tempo, se eu tivesse fisicamente um elenco mais recuperado, com um pouquinho mais de tempo para o descanso, não só o Jean Mota como o Daniel Júnior. O que vocês veem eu também vejo. Você acha que eu não sei que o Daniel e o Jean segura mais a bola e que o Rodrigo eu protejo mais? Mas é o que eu penso. Então a gente optou primeiro em tentar corrigir o setor de meio, nos protegemos e tentar encaixar uma bola. E nós tivemos 3 ou 4 chances para encaixar essa bola. Não aconteceu. Contra o Fluminense aconteceu. E aí tá tudo certo? Não. Hoje tá tudo errado? Também não. As escolhas, elas são minhas dentro daquilo que se desenha a partida. Boa noite, Carpini. Paulo do Varela.net. Deu para ver o Atlético tentando diversas bolas ali entre as linhas do Vitória. O que você acha que aconteceu para que esse problema fosse exposto desse jeito? Cansaço. Acabei de falar que a gente não conseguiu nem pressionar o homem da bola e nem baixar a linha quando entrava o passe. Ficamos um pouco distante. Cansaço. Distante a chegada do Léo, o William no limite físico, o Mateuzinho no limite físico, o Oswaldo com 5 minutos sentiu, provavelmente está fora das próximas partidas. A gente nem pressionava o portador da bola e nem conseguia manter as linhas mais ajustadas. E não é possível que de Cuiabá para cá nós conseguimos ter esse padrão e um jogo fez tudo errado. Aí nós temos que levar em consideração os aspectos da partida e por que isso aconteceu. Carpini, mesmo com as 3 vitórias nesses últimos 6 jogos, você considera a finalização um fundamento que precisa melhorar no Vitória? E como fazer para isso acontecer tendo tão pouco tempo para poder trabalhar? Boa pergunta, é o nosso desafio. Às vezes nem tempo, né, para trabalhar, porque nós não fomos para o campo do jogo do Fluminense para cá, a gente não teve em campo. Nós tivemos em campo ontem fazer uma movimentação bem tranquila. Como eu falei, os dados ainda muito alterados em relação à recuperação dos atletas, a gente não tendo tantas possibilidades dentro do elenco para rodar, igual na pergunta anterior aqui, né? A gente jogando hoje praticamente não tem um zagueiro destro no elenco, o Caio se adaptou bem, fez uma partida boa, o William se adaptou a uma função mais adiantada, o Raul tem sido um coringa, o Janderson joga do lado, agora joga centralizado, a gente está se virando ali com o que nós temos e sem dúvida é um aspecto que a gente precisa melhorar. A gente tem criado algumas boas oportunidades, né? Até mesmo no jogo do Fluminense, antes do gol, nós tivemos umas 2 ou 3 situações para fazer o gol. E eu acho que isso é treino, é repetição, é confiança, que eu acho que essa questão da confiança melhorou bastante o nosso ambiente, os nossos treinos, o nosso dia a dia, a convicção naquilo que está sendo passado e da maneira que eles têm recebido as informações. Então, acho que é o caminho da gente ter um pouquinho de paciência quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo para poder elevar esse nível de trabalho para melhorar essas finalizações e elevar o nível de acordo com as opções também que nós vamos ter na janela que está muito próxima. Boa noite, Carpini. Boa noite. Me chamou a atenção no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, o Lepo tentava a jogada e nitidamente ele estava aquém fisicamente. Isso para mim ficou claro. Também no começo do jogo você teve um problema, Oswaldo lesionou. Não aguentou, saiu, teve um problema, acredito que na posterior da coxa, e o Zé Hugo entrou. Daqui para frente, para o próximo jogo contra o Corinthians, o ataque pode ser modificado por conta disso, ou você já pensa em algumas soluções? Fato que o ataque já vai ser modificado, porque acho muito difícil que não tenha dado uma lesão no Oswaldo, né? Se fosse, como eu disse, se fosse para ir numa linha ainda mais precavida, talvez eu teria que ter segurado o William Oliveira desde o início, ter segurado o Mateuzinho. Você acha que eu quero tirar o William Oliveira e o Mateuzinho? Não quero, gente. Eu tô vendo o que vocês estão vendo. Mas vamos tentar mexer o mínimo possível, mas como eu disse, levar em consideração primeiro o aspecto físico, depois o tático, o técnico, e a gente pensar no adversário. A primeira pergunta? Em relação à parte física, que chamou muito atenção também mesmo. Desculpa, do Lepo que você tinha perguntado. Isso. Desculpa. E acho que vocês vão concordar comigo. O Lepo, Leonaldi, Wagner Leonardo,
talvez seja um dos atletas com o melhor nível físico do nosso elenco. Um atleta de muita força física, muita intensidade. E o Lepo sentiu. Você imagina como estão os outros, como está o Mateuzinho, coitado, jogando sacrifício há uns 4 jogos, com dor, com limitação, enfim. São os nossos problemas, a gente tem que administrar. E o Lepo, coitado, eu passei ali o segundo tempo todo enganando ele. Ele falava mais 5, eu não, mais 5. Vou sair, não, mais 5, mais 5, mais 5. Ele fez 30, que ele já queria ter saído no intervalo. Como eu já tinha tirado o William e o Mateuzinho, eu não queria fazer 3 no intervalo. E a ideia não era tirar o Lepo, era tentar mexer ofensivamente. Aí a entrada do Jean, do Daniel, de mais um atacante, do Fal. Só que eu fiquei um pouco amarrado hoje nas minhas mexidas. Eu não consegui fazer nada daquilo que a gente poderia fazer para tentar encaixar uma bola e vencer a partida mesmo com todas essas dificuldades. Professor, boa noite. O senhor perdeu o Oswaldo com 5, 7 minutos do primeiro tempo. O Vitória volta a não balançar as redes no campeonato depois de 5 partidas. O senhor falava muito sobre isso antes de ganhar a primeira partida, né? Preciso não tomar gols e fazer os nossos gols. O Vitória volta a não balançar as redes. Foi determinante a perda do Oswaldo para que o Vitória não tivesse um bom desempenho hoje aqui? Eu acredito que também, porque a gente estava ali muito ajustado, né, com essa nossa linha, essa primeira linha nossa depois do Alejandro, que faz esse direcionamento. Então, o Oswaldo é um cara que tem muito esse entendimento do jogo e estava ali muito adaptado àquela função. E a partir do momento que a gente pede o Oswaldo com 5 minutos, perde-se um pouco daquela característica, daquele encaixe, né? Tendo em vista que o Zé Hugo, o Fal, o próprio Eric, nenhum tem a característica de fazer o que o Oswaldo faz, de flutuar um pouco mais, de ter o time de uma ultrapassagem do Lucas, de mudar a bola de lado, né? Então é um cara que tem essa capacidade, e aí o Zé muda totalmente a característica, aquilo que nós pensávamos para a partida de hoje. Então foi determinante sim, mas eu acho que não tenho certeza que ainda mais determinante foi, sem dúvida, a nossa maratona. A gente fala dos últimos jogos do Rio para cá, do Fluminense para cá, mas a gente vem aí há 3 semanas, 7 jogos, se eu não me engano, com viagens, com aquela logística para Caxias que foi terrível, recuperação muito curta, elenco enxuto, problemas do DM, então muita coisa para a gente nos desafiarmos, né, e não criar justificativas para tudo, mas expor os fatos, mas em si a gente precisa buscar soluções. E aí eu atribuo bastante, claro, a uma mexida com 5 minutos atrapalha, e depois também as mexidas do intervalo, né? Já tendo no intervalo, tendo que fazer mais 2 mexidas do Matheus e do William. Aí são 3 caras muito adaptados a um plano de jogo que a gente teve que mudar totalmente, a característica e peças, né? Sai o Matheus e entra o Janderson, totalmente diferentes. Sai o William e entra o Andrade, também diferente, sem ritmo, um pouco abaixo ainda das ações de jogo, precisando de ter mais minutagem para chegar no mesmo nível físico. Mas é o que nós temos, e mais uma vez eu enalteço a entrega do grupo, a hombridade, e eu acho que fica aqui também o registro, a gratidão pelo que o torcedor apresentou hoje, né? Se teve um show à parte, foi a festa do Barradão, nunca tinha visto o Barradão tão cheio assim a nosso favor, a nossa chegada, o corredor, então o torcedor está de parabéns, a gente lamenta não ter entregue para o torcedor aquilo que eles queriam, e que nós também, né? Se não a vitória, talvez uma pontuação. Acho que era pelo menos o mínimo aí do nosso sentimento. Mas, página virada, seguimos aí para o próximo desafio. Boa noite, Carpini. Você vai para um jogo onde você vai enfrentar uma equipe também que está com um momento conturbado. Igual praticamente do Fluminense, mas o Fluminense não está tão com problemas políticos, que a gente sabe que às vezes afeta o campo. Como é que você vai trabalhar para também, já com esses grandes problemas que você tem, como é que você vai trabalhar o time, né? Pelo menos conversar, trabalhar com o elenco. E outra coisa, na sexta-feira o Fábio Mota, se eu não me engano, ele disse que o Everaldo já estaria liberado para amanhã. Você já vai colocar esse jogador na fogueira, assim, se ele estiver liberado? Não. Bom, primeiro a do Everaldo, né? Ele foi liberado para iniciar o último processo da transição. Então, eu trato o Everaldo como um reforço da janela. Vamos contar aí que do dia 10, quando abrir a janela, talvez depois do dia 10, ele comece a estar mais com... Ele ainda não trabalhou com o grupo todo. Ele veio para o campo, começou a trabalhar com bola, ele faz as primeiras partes de introdução do aquecimento, depois faz o trabalho separado. Ele fez um outro exame para acompanhamento, está caminhando bem, a cicatrização está boa, mas o nível de força, o déficit muscular dele ainda é muito grande, é um risco muito
exagerado. A lesão dele não foi nada tão simples, para que a gente coloque ele num momento como esse, né? Onde a gente está com nível de exigência física muito alto, então não tem a mínima chance nem dele ir para o jogo, nem para esse, nem para domingo. Já te adianto que seria muito imprudente da minha parte, e com certeza o Everaldo também não se colocaria à disposição, porque ele ainda não está seguro, e nós também precisamos trabalhar isso alinhado com o departamento médico, deixar terminar o processo de transição para a gente poder no cara não bater e voltar. Não adianta eu ter ele 15 minutos que eu vou perder mais um mês. Então, impossível ele estar nos próximos jogos. E em relação ao Corinthians, não só o momento conturbado, como você falou, né, em relação à tabela, competição, política, mas os problemas deles são os problemas deles. Nós temos nossa aqui já para nos preocuparmos. Eles têm um clássico muito difícil amanhã, isso também pode pesar ainda mais para o jogo de quinta-feira, transferir mais a responsabilidade para o Corinthians, para uma equipe acostumada a brigar em cima da tabela. Então a gente vai tentar entender melhor como nós vamos poder competir bem, como a gente vem competindo, e por que não buscar um resultado positivo, ou no pior cenário somar. É muito interessante aproveitar desse momento. É um confronto direto na parte de baixo da tabela nesse momento, então não digo mais importante, mas tão importante quanto não perder, não ganhar e também não perder. Eu acho que está bem próximo ali, a gente não dar vida para mais um adversário. A gente pode voltar no exemplo do Fluminense. Se nós tivéssemos perdido aquela partida, o Fluminense estava de volta na briga. Com a nossa vitória e a derrota do Fluminense, abrimos uma distância aí de um concorrente direto. Então acho que é mais ou menos essa a ideia do Corinthians, a gente ter inteligência para jogar o jogo. Carpini, boa noite. Você falou aí da falta de tempo, né, entre uma partida e outra. O Vitória jogou quinta, dia 27, e hoje, dia 30. Lógico que essa não vai ser a primeira vez que o Vitória vai ter isso no campeonato. Você espera que os jogadores tirem algo de aprendizado com isso? Se sim, qual o tipo de aprendizado? Na verdade, eu acho que não é nem um aprendizado. Eu acho que o que eu gostaria que acontecesse quando a gente tiver de novo esses jogos tão encavalados, eu acho que agora, na verdade, ele vai acontecer mais uma vez. Depois a gente começa a ter jogos de semana a semana, com tempo para trabalhar, de recuperar. Não é nem a questão do aprendizado, é a questão de ter mais atletas à disposição. Daqui a pouco a gente tem o Everaldo, daqui a pouco a gente tem o Yuri Castilho, a janela a gente vai ter os reforços, a gente vai promover agora os meninos aí que a gente tem observando do Itabuna, que vão fazer parte do elenco. São 3 atletas que vão nos ajudar a encorpar, a compor, tendo a oportunidade, vão jogar também. Então acho que é mais a gente ter condições de rodar os atletas que estão no seu limite. E aí vale-se também lembrar e ressaltar justamente isso, né? Nós jogamos na quinta-feira à noite, tivemos a viagem para chegar aqui na sexta-feira, já antevéspera desse jogo de hoje, e o Atlético jogou na quarta-feira. Nesse período de jogos encavalados, um dia é muita diferença. Carpini, você já falou tudo aí sobre improvisação, problemas no DM, elenco curto. Como é que está o planejamento do Vitória para essa janela de transferência que vai se abrir? Quais são as posições mais carentes? E uma segunda pergunta sobre o Caio Vinícius, né? Ele tem jogado improvisado como zagueiro. A zaga é uma das posições que deve ser alterada. Como é que você está vendo o futebol do Caio Vinícius na zaga? Bom, eu estou gostando. Eu acho que ele precisa se adaptar à função. Ainda comete alguns erros, que é natural. Ele é volante, né? E jogando na primeira linha, algumas situações você precisa tomar algumas decisões um pouco diferentes. Isso é o tempo, é treino, que a gente não está conseguindo passar a informação para ele no campo, só nos vídeos, na conversa. Mas sem dúvida a zaga é um setor que nós estamos aí buscando reforços. A gente pretende sim fortalecer com 1 ou 2 peças, tendo em vista que o Camutanga para esse ano não tem mais, né? A gente tem algumas situações aí, não digo bem encaminhadas, mas caminhando para que deem certo, né? São 2 atacantes, mais uns 2 zagueiros, mais um homem de meio. A gente tem situações que a gente está bem atento ao mercado, e enfatizar também a chegada desses jovens aí que a gente vem monitorando no Itabuna, que são atletas de potencial. Como eu disse anteriormente, eu não tenho essa questão da idade, tendo a condição, o momento, a oportunidade eles vão ter, dentro daquilo que a gente imagina dos comportamentos, das ideias. Então
a partir de terça-feira esses atletas devem já reintegrar o grupo para começar a vivenciar o nosso ambiente, a entender qual é a ideia e poder de alguma maneira contribuir, independente da idade, ocupando o seu espaço. Boa noite, Carpini. Douglas Santana do site BNews. Gostaria que o senhor pudesse falar sobre o peso, né, da ausência de Camutanga para o resto da temporada e também a ausência de de Leonaldi para o jogo agora contra a equipe do Corinthians, que é um jogo extremamente importante. Pode usar o Bruno também, só também é outra ausência. Pronto, também. Tudo é ausência. O peso dessas duas ausências que pode ser tão importante para a equipe rubro-negra lá em São Paulo. E, por último, a questão do calendário, né, que é algo que o Willian Oliveira criticou bastante aqui na saída do campo. O que é que o senhor pode comentar sobre esse apertado calendário do futebol brasileiro e quais soluções também para o futuro, né? Que cada temporada que passa reclama do calendário, mas nada se muda, né? O Leonaldi, eu lamento pela ausência, mas por outro lado era outro cara que precisava descansar. Estava também no limite e daqui a pouco a gente corre o risco de ter uma lesão muscular e perdê-lo para a sequência. É um cara que vem evoluindo, tomando conta do setor, hora no corredor, hora como um primeiro. Também, se a gente fizer com 2, ele joga lado a lado. E vem bem e era chegada a hora dele descansar e não dá nem para lamentar por isso. Mas, sem dúvida, faz falta, mas o Léo não tendo oportunidades de outros, a gente vai buscar dentro do elenco soluções como a gente tem feito, tem buscado alternativas. A gente está tentando ser criativo. Isso está sendo também um desafio. O Camutanga faz falta porque é um cara muito acostumado a jogar com o Wagner, né? O único zagueiro de origem que tinha condições, o Bruno já estava fora com a lesão e vinha muito bem, evoluindo, entendendo essa nova proposta, a ideia, um cara que tem uma referência já dentro do clube. Te lamenta muito, está muito chateado porque perdeu o ano de 2024, né? Um ano tão importante para ele, participou desse momento, dessa conquista do Vitória, hoje está na Série A, mas faz parte, vai ajudar de outra maneira. E é isso, a gente, como eu falei, a gente buscar ser criativo. Faltou alguém? O calendário eu não vou nem comentar muito porque não vai mudar. Né? A gente entra ano e sai ano. Eu acho que o futebol perde com isso. Humanamente impossível que o atleta entregue uma performance da maneira que a gente espera de um atleta de alto nível. Perde-se qualidade, perde-se competitividade, perde tanta coisa, mas eu acho que é até desumano, sabe? Se olhar assim, eu vejo no aspecto, eu convivo com os caras diariamente, você começa a conhecer, né? Você vê os caras com olho fundo, cansado, sabe? Extenuado, mas é o calendário brasileiro, são tantas competições, tantos jogos e perde-se muita qualidade. Não sei em que momento alguma providência possa ser tomada, mas não adianta que eu falar muita coisa, que eu falar que são só as minhas opiniões e não. Eu acho que o futebol perde bastante com isso. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.